Vamos. Boa noite a todos. Então, vamos agradecer por este momento, né, por estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais acerca das coisas que envolvem a nossa caminhada espiritual no mundo da matéria. Nesse momento, extremamente importante, porque passa a Terra e porque passa todos os indivíduos aqui nessa experiência. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos vivenciando este momento e sermos, né, testemunhas oculares de todas as coisas que um dia a gente ouviu dizer que aconteceria e tudo está acontecendo. Estamos a caminho da nossa própria terra prometida, da terra íntima, da nossa transformação, do nosso momento de vivência como espíritos mais libertos em todos os processos desse caminho evolutivo. Pedimos agora permissão, porque vamos usar as palavras de Jesus na oração do Pai Nosso, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje, então, nós já falamos, só recapitulando, a gente falou dentro do processo da reforma íntima, nós falamos da destruição de Jerusalém, nós já falamos isso, né? A Jerusalém em nós, o sermão profético, né? A destruição do templo em nós, dos falsos cristos e profetas em nós. Agora, dentro do estudo, né, que a gente já começou a fazer, a Cassim vai continuar para nós, trazendo o estudo de hoje. Vai ser muito bom. Não? Então, que Jesus e a espiritualidade amiga proteja cada um de nós neste momento, que assim seja. Tentando reconhecer Não. Espera aí que eu vou ativar aí para você. Aqui. Não, mas aqui. É porque você... Cadê a sua tela? Eu liguei meu microfone só para as pessoas verem que a gente está fazendo alguma coisa. Pois é, eu quero entrar nessa telona aqui. Isso, garota. Agora você vai aumentar a telinha aqui. Não, ao contrário. Ué. Comecei bem hoje. Pois é engraçado. Aqui. Eu quero que você aumente isso. Meu som. Eu não sei. O que você fez? O pessoal tá me ouvindo? Não, eles estão te ouvindo pelo meu, mas aí vai ficar a minha cara. A minha cara não, porque está desativado minha câmera. Quer que eu coloque o meu? Sei o que aconteceu. Não, tem que ser o da mãe. Como que é? Faz aí, pai, eu sei que mexe pelo computador. Quando tá assim, como é que faz para achar o microfone da mãe? Aqui, A gente já tentou isso aí. Passa o mouse aqui embaixo, não. É o seu... Sabe quanto fica aqui a telona? Sério? Só um instantinho, viu, gente? Tá quase.
Aqui, clica aqui no... Isso, pronto. Agora todo mundo me ouvindo, né? Espero. Boa noite, gente. Ó, eu não estou ouvindo. Mas está ok, né? Bom, boa noite a vocês. Sejam bem-vindos mais nesse nosso encontro, né? E hoje a gente, na verdade, vai fazer um intervalo no estudo do Adelson, para que a gente possa se enxergar melhor no tema que ele está trazendo. Ele está trazendo o sermão profético de Jesus, falando desse tempo que a gente está vivendo, né? Desse tempo de transição, desse tempo em especial, né? A gente está chegando à conclusão que nesse contexto de quarentena, dessas mudanças que atropelaram a gente no meio do caminho, e a gente ficou meio confuso. Então, nós estamos buscando luz e esclarecimento para podermos alcançar, né? O que está acontecendo e como a gente pode se ver nesse contexto, nessas circunstâncias à nossa volta, né? Bom, então o mais importante eu não vou conseguir tratar isso só no nosso encontro de hoje. Mas a proposta é que a gente avance minimamente para a gente compreender o que aquele sermão de Jesus de 2000 anos atrás e todas aquelas previsões, mas todas as mensagens que chegaram por via mediúnica, né, nos últimos tempos também, inclusive, e que estão chegando ainda, a gente tem tido acesso a algumas que a gente quer compartilhar com vocês, porque elas são extremamente consoladoras, mas elas mostram isso. É hora de abrir a consciência de vez nossa, da gente se enxergar no contexto das coisas que acontecem à nossa volta. Senão a gente fica achando que o mundo está lá confuso, está mudando, está cheio de acontecimentos, mas nós não fazemos parte disso. A gente está, no máximo, se resguardando como pode. E, na verdade, a gente é o grande protagonista dessa história, né? Então, tá aí. Quem é quem na transição? Personagens do sermão profético de Jesus. Quem são os personagens? São basicamente dois tipos, dois personagens. A individualidade e a personalidade. Eu grafei aqui um xizinho, né, que normalmente é símbolo do versus, né, da oposição, individualidade versus personalidade, mas, na verdade, é porque a gente precisa abordar isso. Até que ponto um está se opondo ao outro? Bom, retomando as nossas conversas recentes, nós já procuramos evidenciar e ressaltar muito que fomos gerados na unidade, certo? Gerados na unidade. Porém, fomos degenerados na dualidade. Quando a gente caiu na dualidade e passou a comer da dualidade, e quando a gente passou a se alimentar todo o nosso pensamento, tudo que a gente constrói no nosso mundo mental com essa dualidade, a gente se fragmentou. Então, a gente se degenerou. Mas, regenerados pela Trindade
é o que nós estamos buscando, é o que está acontecendo, é o que nós estamos precisando definitivamente realizar, que é a nossa reintegração. Então, nós nos quebramos e a gente teve que colocar um gesso, né? Um gesso horroroso, duro, que está incomodando, que a gente já não suporta mais. E é hora de ver que já podemos tirar o gesso, já estamos naquele processo em que o osso cola, a estrutura se consolida novamente. Então, estamos num tempo de transição, certo? E é momento, então, de promovermos a reintegração, personalidade, individualidade. Para isso, nós vamos ter que entender de uma vez por todas o que é personalidade e o que é individualidade. Inclusive, para a gente entender a mensagem do Cristo, isso é muito importante. Para a gente conseguir se ver na mensagem de todos os evangelhos, na mensagem do Velho e do Novo Testamento, de todos os livros sagrados, todas as fontes de sabedoria que chegaram até nós, no fundo, todas elas têm por objetivo nos tratar, nesse contexto, desculpa, eu apressei aqui, de tratar nesse contexto dessa reintegração entre personalidade e individualidade. Então, vamos lembrar, gerados na unidade. Hoje, gente, a gente vai tentar entender muito claramente o que é a individualidade, tá certo? Para um próximo encontro, a gente aprofunda na personalidade. Então, hoje eu vou dar só assim vou abrir uma janelinha para a gente ter uma percepção leve, mas nós vamos ter que trabalhar muito a questão da personalidade, porque é na personalidade que está o nosso desafio, e é ela que está sendo um obstáculo para a gente se ver como um todo. Então, nós temos que fazer as pazes com as nossas personalidades. Tá bom? Depois a gente vai ver quantas a gente tem, se é que é uma só, como é que é isso. Mas o mais importante é a gente retomar, então, para entender, nós vamos partir do indivíduo, de como a gente se formou como indivíduo. E será que a gente está formando? Então, gerados na unidade. Nós vimos lá nos nossos encontros passados que quando Deus criou tudo o que existe, Ele fez uma autoavaliação e uma avaliação da sua obra e chegou à conclusão que tudo quanto Ele tinha feito, tudo, absolutamente tudo, lá no Gênesis, aí eu estou clicando aqui, estou acelerando, mas tudo era bom, certo? E aí está a origem da individualidade, nesse tudo bom. Vamos seguindo, então. Filho de Deus. Quando Deus criou, né? Ele criou com foco na sua filiação, certo? Assim como a gente decide ter filhos, Deus decidiu ter filhos. E mais que isso, Ele decidiu que seus filhos seriam a sua imagem e semelhança. A gente também, em menor escala, né? A gente quer ter filhos à nossa imagem e semelhança. A gente quer que eles se pareçam com a gente, né?
Então, lá no Gênesis, nós temos esse registro. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perfeitamente coerente com a unidade, certo? Se Deus viu que tudo era bom, Deus viu que tudo era a sua imagem e semelhança. Ou pelo menos a essência, né? Nós vamos chegar na questão da ilusão e isso do ponto de vista divino. Mas olha só, então vamos lá. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque lá no Gênesis, Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a gente precisa saber o que é Deus, para a gente saber a semelhança do que a gente foi feito, ou está sendo feito, né? E tem um tal de Jesus que falou para nós, se vocês forem olhar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jesus disse, Deus é Espírito. Vamos guardar essa informação? Deus é Espírito. Mas o que é o Espírito? Kardec quis saber disso. Ele falou assim, beleza, tá. O que é Espírito? Ele perguntou para os nossos irmãos do plano maior. E eles responderam. Espírito é o princípio inteligente do universo. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 23. Então, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Vamos guardar a palavra inteligente? Vamos guardando. Também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Que é Deus? Ele pergunta. E a resposta que veio foi essa. Deus é a inteligência suprema. Então, olha, espírito é o princípio inteligente. Deus é a inteligência suprema. O que é supremo? É o máximo, é o auge, né? Então, Deus é espírito, mas é um espírito dotado de inteligência suprema. Então, por enquanto, nós podemos associar espírito com inteligência, certo? Não é possível falar de espírito sem falar de inteligência. Muito bem. Se o filho é a imagem e semelhança de Deus, então o filho também é espírito. Na verdade, lá no Livro dos Espíritos ainda tem várias questões que tratam sobre o tema. Eu numerei aí as questões. Mas, em síntese, o filho, o homem, é a individualização do princípio inteligente. Pode falar, no seu ar também, como eu vou ligar no seu... Tá. Mas pode falar. O filho, o homem, é a individualização. Guardem essa palavra, porque, olha, nós hoje vamos tratar do indivíduo e não da personalidade. A personalidade não tem na sua essência esse princípio inteligente na sua definição. O que tem a inteligência, por definição, é o espírito. Ok? Vocês vão avisando dela isso aí, se vocês estão me escutando. Sim, agora, ok? Deixa eu só aproveitar que desativa o seu
Ixi, Só lá clicar vou no eu mute. de novo. Não. Aqui, ó. Isso, pronto. Aí agora você vai aparecer nessa câmerazinha aqui, tá vendo? Ok, combinado. De ladinho, assim. Mas não se preocupe. Então, tá. Vocês vão habituando com o novo ângulo. Se o filho é espírito, então tá coerente, né? Ele tem tudo para ser a imagem e semelhança do pai. Essas perguntas, gente, eu vou sugerir que depois vocês deem uma olhadinha nelas, porque é muito esclarecedor, né? Essa ligação da definição de espírito com inteligência o tempo todo, né? Logo, o espírito é a sede da individualidade. Ó, por que eu cheguei a essa conclusão? Isso aqui não é um sofisma. É sofisma que é uma alegação falsa, né, Andrés? Tira uma conclusão precipitada. Não é o caso. Vamos tirar a conclusão juntos. O filho é espírito. Por que ele é espírito? Porque ele é individualização do princípio inteligente. Então, toda criação divina tem por fundamento, por matéria não é uma boa palavra, né? Mas seria a matéria-prima, seria o elemento fundamental, é o princípio inteligente. E o homem é a individualização do princípio inteligente. Então, o indivíduo, a individualidade é que é a sede do espírito humano. Vamos seguir. Então, nós já associamos espírito com inteligência, né? Espírito implica inteligência e implica individualidade. A nossa individualidade, portanto, e aqui a fonte volta a ser o Pastorino, ok? O Pastorino nos fala muito desse assunto. A nossa individualidade é a nossa faixa espiritual e é a sede da nossa inteligência. A imagem e semelhança de Deus. É muito lindo esse assunto, gente. Eu estou indo devagarinho porque ele é complexo. Mas se a gente for devagar, a gente vai ver o tanto que a gente é maravilhoso. E que tem tudo para a gente sair dessa ilusão que nós estamos tendo, de que somos maus, de que somos egoístas, de que toda a carga negativa que a gente pôs na gente vai desaparecer. Então, vamos pensar aqui, ó. Deus. Nós já vimos que Deus é espírito. Foi Jesus que falou isso para nós. Deus é espírito, está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Mas nós também temos outras definições de Deus que servem de orientação para nós nos fundamentos espíritas. Ó, Deus é amor. O mesmo João também fala isso. Ele falou que Deus é espírito, mas o mesmo João não, desculpa, o mesmo evangelho, né? Porque foi Jesus que falou e João vai traduzindo para a gente. Deus é amor. Então, é espírito, é amor. Já no livro dos Espíritos, na questão 1, fala assim:
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós temos uma passagem no Apocalipse muito legal, que a gente estuda pouco, que fala assim: por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado. Então, Deus criou tudo o que existe pela vontade. Seguindo. O homem, à imagem e semelhança de Deus, corresponde à individualidade, à faixa espiritual. Nós não estamos falando de matéria ainda, tá? Nós estamos fazendo de conta que a matéria não existe. Então, quando eu digo o homem à imagem e semelhança de Deus, eu estou falando de espírito, porque Deus é espírito. E a individualidade nossa é uma faixa do espírito. Então, Deus é espírito. E espírito é uma força inteligente, amorosa e cheia de vontade. Olha que bacana. Com base em tudo que a Bíblia traz para a gente, no que o Livro dos Espíritos traz, a gente entende que Deus é espírito. Inteligência, amor e vontade são aspectos indissolúveis dessa natureza espiritual divina. E é assim que Deus cria, certo? A primeira manifestação de Deus é como Pai. Deus cria. Então, ele se faz Pai. É o que João chamou para nós de verbo. É a causa primária de todas as coisas. A segunda manifestação de Deus é o Filho. É a substância, o efeito. Vamos entender o que o Pastorino fala. Ele fala da trindade una, ou da unidade trina. Deus, Pai e Filho. Então, Deus é um só, mas ele é Pai e ele é Filho. Muito doido isso, né? Quando o Pastorino traz isso, ele traz numa correspondência à Santíssima Trindade, né? Na Igreja Católica, eles tratam a Santíssima Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pastorino trata assim: Deus, Pai e Filho. Nós vamos entender por que ele não separa o Espírito Santo. Tá bom? Bom, então isso é a unidade trina no dizer do Pastorino. Então, vamos falar de novo da imagem e semelhança de Deus. Se Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o homem também vai ser uma unidade trina. O homem vai ser, eu, Cássia, eu sou Deus em mim, Pai em mim e o Filho em mim, no Espírito. Isso aqui é a imagem e semelhança de Deus, é o Espírito nosso, a nossa individualidade. E a representação do triângulo é por causa desses três aspectos, certo? Esses três aspectos formam um todo uno,
assim como os 3 lados formam um triângulo só. O espírito humano, então, nós já vimos, tem sua gênese na unidade. Ele é envolvido na sua centelha divina. Há um tempo atrás, no início desse estudo lá no GENF, a gente levou todo o desenvolvimento, todo não, né? Uma síntese do desenvolvimento humano num gráfico que depois eu vou trazer. Mas o que importa é que a gente vem de Deus. E a gente vem de Deus envolvido numa centelha divina. Essa centelha divina evolui e se desenvolve com o fim de se fazer a imagem e semelhança de Deus, manifestando-se na Trindade. É como se a centelhinha sai lá e ela começa a desenvolver. Ela sempre tem uma trindade dentro dela, tá vendo? Aquela trindade essencial. Mas no seu desenvolvimento, ela manifesta essa trindade gradativamente, testando, passando por experiências. Até que um dia ela vai conseguir equilibrar seus aspectos de inteligência, amor e vontade e manifestar essa unidade perfeita com o Pai. Unidade trina, a imagem e semelhança de Deus, então, é uma obra evolutiva. A gente não nasce tão parecido com Deus. A gente vai ficando cada vez mais parecido com Ele. Isso é uma obra da evolução. Tem a ver com desenvolvimento. A centelha nasce envolvida e ela precisa desenvolver-se. Como eu sempre falo da palavrinha desenvolvimento, né? Não existe desenvolvimento sem envolvimento. Então, Deus não criou tudo pronto e acabado, embora tenha criado completo. Mas a gente vai ficar mais parecido com Ele com o correr do tempo. Por isso, lá em Gênesis, ele diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Olha aí. Olha o abacateiro. O abacateiro, Deus não fez o abacateiro já prontinho, já grandão. Ele faz a semente, o caroço do abacate completinho, perfeito, com todo o amor, com toda a inteligência, com toda a vontade dentro dele. E isso, por obra do desenvolvimento, por obra evolutiva, essa semente vai extraindo dela mesmo o abacateiro que tem dentro dela. É muito lindo. Eu não canso desse tema, porque eu acho lindo demais. E não adianta ninguém querer quebrar essa semente de abacate para tirar o abacateiro de dentro dela. É só ela que pode fazer isso, ninguém mais. E ela é só uma semente. A gente pensa assim, que inteligência que tem aqui dentro? Que amor que tem?
Que vontade que tem. Mas é isso que faz sair de dentro dela tudo isso aqui, ó, que nenhum homem no mundo vai conseguir tirar a força. Muito bem. Vamos seguir, então, falando dessa obra evolutiva de desenvolvimento. A gente sai do Pai como centelha divina. Nós estamos falando aqui de espírito, viu, gente? Até agora não falamos de matéria. Essa centelha divina vai caminhar na sua obra evolutiva de desenvolvimento, revelando em si esse princípio inteligente. É um princípio que guia tudo no universo. Nenhum planeta, nenhuma estrela e nenhuma florzinha na terra, nenhuma pedrinha que cai, está sujeita ao acaso. O acaso não existe. Tem um tal de Adelson França que escreveu coisas bonitas sobre isso. Então, o acaso teria que ser muito inteligente. Tudo é obra da inteligência. Então, essa centelha divina, guarnecida nesse princípio inteligente, vai desenvolvendo até que desse princípio inteligente começa a se individualizar o espírito humano, que nós estamos falando de nós, né? A gente é egocentrado. A gente está falando como sendo mais importante do que aquela sementinha lá do abacate. Mas, na verdade, a origem é a mesma. Bom, então vamos ver. Aí, no meio do caminho, tinha uma pedra. Não é pedra, que maldade. A pedra é como bênção e não como obstáculo. No meio do caminho, a gente, nesse trabalho de desenvolvimento, vai se valer da personalidade. Agora sim, nós vamos começar a entrar nessa cumplicidade do espírito com a matéria. Olha que legal. Bom, a centelha divina, então, ela traz em si as potencialidades divinas: amor, inteligência e vontade. Por que potencialidade? Porque potencialidade é aquilo que eu posso vir a desenvolver. É o meu potencial. Não quer dizer que está manifestado ainda, certo? Mas já está lá dentro, dentro da sementinha, dentro da centelha divina. Em dado momento, essa potencialidade que está presente em tudo no universo, através do princípio inteligente que rege todas as coisas, ela inicia experimentações do filho, da substância. Lembra que eu brinquei com vocês que se o João fala que no princípio era o verbo, ele está falando do Pai, certo? E quando a gente fala que o filho, em comparação com o Pai, ao invés de ser o verbo, seria o substantivo, eu fico brincando. Mas é por isso, porque através do filho, a gente vai vivenciar as experimentações da substância. Então, surge aqui a questão da transitoriedade. Enquanto Deus é a causa suprema, essa substância é o efeito.
certo? Se tem causa primária, um efeito primário é essa substância que está presente em toda a criação. Muito bem. Talvez agora comece a facilitar o nosso entendimento, porque nós vamos ver o espírito desenvolvendo, evoluindo junto com a matéria, fazendo uso da matéria. Se vocês perguntarem, o espírito foi criado primeiro e a matéria depois? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque se a gente pensar que Deus criou sempre, então sempre houve espírito e sempre houve matéria. Porque o espírito faz uso da matéria o tempo todo. Então, as experimentações desse princípio inteligente que ainda não se individualizou, porque nós vimos que o espírito é princípio inteligente, mas ele é princípio inteligente individualizado, né? Nós estamos falando aqui de um momento em que o espírito não se individualizou. Então, nós estamos falando de um princípio inteligente, um espírito, como se ele fosse assim, ele está sendo concebido. É uma gravidez, se a gente pudesse comparar, né? Num princípio inteligente que vai gerar o espírito. Então, ele passa por vários reinos materiais. No nosso planeta, a gente conhece 4 reinos principais. Então, ele inicia a sua experimentação na substância no reino mineral. Então, olha só, no reino mineral, esse princípio inteligente vai aprender. O que ele vai aprender? Ele vai aprender as leis da afinidade e da agregação. O mineral, ele tem um corpo, que eu representei aqui, que a gente pode chamar de um corpo físico, né? E lá ele está aprendendo a afinidade e a agregação. Por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio, eles aprendem nessas experimentações da substância que quando eles juntam, eles geram água. Não é assim? O H2O, 2 átomos de hidrogênio, quando entram em combinação com átomo de oxigênio, geram água. É um aprendizado sobre afinidade e agregação. E aquilo vai ficar registrado, de algum modo, numa espécie de memória desse princípio inteligente. Mais à frente, no reino vegetal, aqueles mesmos elementos que se combinaram, que se experimentaram afinidade e agregação, eles vão vivenciar outro tipo de experimentação que é no reino vegetal. Só que agora eles já não vão aprender mais só sobre afinidade e agregação. Eles vão aprender sobre sensação, vibração, impulso. Então, além do corpo físico, eles recebem um corpo sensorial, vibracional, etérico. Caminhando mais um bocadinho, nos milênios, né, da evolução, esses elementos
do princípio inteligente vão experimentar agora a vida animal. E na vida animal, além daquelas todas experiências, eles vão aprender sobre reflexo, instinto, aí surge a emoção, o desejo. Então, os animais têm aquele corpo físico, aquele corpo etérico e tem um corpo emocional, onde eles vão acumulando. Lembrem-se que a coisa é acumulativa, uma coisa não elimina a outra. Tudo que foi trabalhado lá no reino mineral continua sendo trabalhado no vegetal, no animal, só que de maneira mais avançada, certo? Até que chega o momento em que esse princípio inteligente já está pronto para se individualizar. Ele já tem bastante experimentações na substância, mas ainda vai continuar. E nessas experimentações da substância, eu já devia ter ressaltado aqui, mas é que o princípio inteligente vai obtendo conhecimento dos efeitos. Lembra quando eu falei que o hidrogênio e o oxigênio, com determinada combinação, produzem água? Então ele aprende esse efeito. Olha, se 2 átomos de oxigênio juntarem com de hidrogênio, nós vamos fazer água. Ele não sabe a causa, mas ele vai aprendendo os efeitos. Quando o espírito se individualiza, é chegada a hora de acordar a consciência. Porque é como se nessas experimentações do princípio inteligente na substância, inicialmente é como se esse espírito estivesse dormindo. E quando chega no reino hominal, ele vai ter uma expansão enorme, porque é como se a consciência acordasse e ele vai começar a buscar o conhecimento das causas, e não só dos efeitos. Então, no hominal, acresce-se o intelecto, o raciocínio, a razão nessas experimentações. É por isso que o homem tem um corpo, um conjunto de corpos principais que a gente representa pelo quadrado. Porque ele tem aquele corpo físico que o mineral já tinha. O corpo etérico que o vegetal também já tem. O mineral ainda não tem esse corpo. A coisa não é tão abrupta assim. No final de alguns reinos, de um reino, já começa a preparação para o reino subsequente. Então, já começa alguma misturinha aí para preparando o novo corpo, né? O animal, por exemplo, ele tem um corpo emocional super bem constituído. A gente sabe que os animais têm emoções claramente manifestadas. Mas não quer dizer que ele não tenha nenhum raciocínio. A ciência já provou que alguns animais já têm algum tipo de raciocínio. Então, significa que alguns animais superiores, vamos dizer, em termos de organização cerebral, já começam a ter um corpo mental. Ok?
o desenvolvimento maior vai ser no reino nominal, certo? Que hora assim? Bom, então, olha só. Então, nós vimos que o espírito humano é obra evolutiva de desenvolvimento. Ele tem uma faixa espiritual e uma faixa material. Na faixa espiritual, que a gente representa pelo triângulo, estão as potencialidades herdadas de Deus. Está a nossa divindade. Então, ela é eterna. É onde está a nossa individualidade e onde nós gozamos de amor, inteligência e vontade. Na faixa material, reside a personalidade. E a personalidade é transitória. A cada encarnação, a gente tem uma personalidade nova. Pelo menos era para ser assim. Então, a personalidade é representada pelo quadrado, porque uma personalidade encarnada tem pelo menos esses 4 corpos principais. E trabalha esses aspectos da consciência. Né? Afinidade e agregação é a primeira coisa da consciência. Coisa é ótimo, né, gente? É o primeiro aspecto da consciência a ser trabalhado. E aí vai, né? Bom, a gente vinha, então, bem gerado na unidade, até que fomos degenerados na dualidade. Por quê? Chegados ao reino nominal, em determinado estágio da nossa evolução, a gente quis conhecer o bem e o mal, mas não só conhecer, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que nós falamos nos nossos primeiros encontros, né? Se quiserem depois dar uma olhadinha lá no vídeo para lembrar. O que aconteceu com essa dualidade, essa queda na dualidade? É o que simbolicamente foi representado pela expulsão do paraíso. Quando a gente conheceu a morte e caiu na roda das encarnações repetitivas. Foi aí que a gente entrou em desconexão entre espírito e matéria. E passamos a abrigar uma visão maniqueísta. Visão maniqueísta, maniqueísmo, é um pensamento que considera que o espírito é bom e a matéria é má. E essa visão foi um extremo da dualidade, porque ela classificou toda a matéria como ruim e o espírito como bom, né? E a gente passou a viver nessa crença e vivemos nela até hoje. E aí nós rompemos a conexão entre individualidade e personalidade, e pior, chegou ao ponto da própria personalidade a gente fragmentar. Só que nós vamos ter que falar disso mais para frente. Hoje, o nosso autorretrato está assim, ó. O espírito está separado da matéria. Só que para que a gente como não é possível perder todo o contato, a gente tem uma ponte tênue, que é a intuição. É através da intuição que a gente sabe que a gente tem um eu superior, que é a nossa individualidade. Mas nós seremos regenerados pela
por essa trindade, pelo reconhecimento dessa trindade. Então, o Filho do Homem há de superar a personalidade e afirmar sua individualidade. E aí, aquele Cristo interno, envolvido na centelha divina, será um Cristo exteriorizado, desenvolvido. E aí eu vou poder dizer que nós somos o Filho unigênito de Deus, como foi Jesus. Unigênito não é de único, mas é de uno com o Pai. E aí nossa fotografia vai ser assim, ó, bonitinha. Nós vamos estar encarnados, porém conscientes da nossa individualidade, da nossa faixa espiritual, do nosso eu superior. Nós vamos ficar, então, por aqui, devendo a segunda parte para outra oportunidade, em que nós vamos falar muito mais sobre a dualidade e sobre a fragmentação dessa personalidade. Porque hoje a gente já tem consciência expandida o suficiente para saber que somos filhos de Deus, estamos sendo feitos à imagem e semelhança do Pai, mas colocamos pedras no nosso caminho, fragmentando a nossa personalidade e vivendo um processo que nós vamos falar muito dele, que é o processo de auto-obsessão. Ok? A gente acha que o grande problema que nos leva a uma casa espírita é a obsessão na maioria das vezes. E hoje a gente tem que reconhecer que o nosso maior problema é o da auto-obsessão. E nós vamos falar bastante disso nos próximos encontros, vendo em concomitância com esse estudo que o Adelso está fazendo do sermão profético, que a gente vai ver que o nosso inimigo está dentro de nós. E o vendilhão do templo está dentro de nós. A animalidade está dentro de nós. Mas nós temos todos os instrumentos, principalmente nesse momento agora, de curar nossas dores, nossas aflições, nossas tristezas, tudo. Ok? Bom, aqui tá, para mim eu teria mais um minutinho, então estou no tempo. Adel, você quer fazer a prece e a gente conversa mais? Gente, então vamos fazer a prece, né? Peraí. Você ligou antes de... Todo mundo te escuta. Não precisa ligar o seu microfone. Tá ótimo. Então, gente, vamos, conforme a gente tem feito todas as vezes, né? A gente faz a prece, que é as pessoas que quiserem e precisarem sair, por exemplo, né? Já fica liberada desse momento, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade tem a proteção, tem tudo direitinho, né? Porque eles fazem tudo correto. Então, a gente faz a prece para liberar as pessoas, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece, elevar também o nosso coração sagrado, na mesma prece, na mesma sintonia, para agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos amigos de alma, né? Nossos familiares de alma, e solicitar, né, que eles estejam sempre com a gente para nos ajudar nessa caminhada. Sabemos
que a própria angelitude nunca esteve tão próximo da Terra como agora. Porque é o momento em que a Terra está passando pela maior transformação da história dela na evolução dos planetas, e que os seres humanos que aqui habitam também precisarão avançar nessa mesma toada. Agradecemos a nossa espiritualidade, os nossos mentores espirituais, o trabalho de intuição, de inspiração, e apelamos para o Cristo, para que Ele fique com cada um de nós e cure nossas feridas e cicatrizes, e que nos proteja de tudo aquilo que nos tem impedido de fazer a vontade de Deus, o nosso Criador Supremo. Obrigado por tudo e que assim seja.